Vosso coração muito há de se alegrar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si: o que significa o que ele nos está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai? Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, então disse-lhes: estais discutindo entre vós, porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, mais um ano nós iniciamos um tempo de graça, um tempo de preparação para a grande solenidade, a solenidade de Pentecostes, a solenidade onde celebramos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre Maria Santíssima, eles que estavam reunidos no cenáculo. Antes de Pentecostes, medo, confusão. Após Pentecostes, coragem, entusiasmo, alegria. Quem dera nós também vivêssemos a mesma experiência dos apóstolos, que após esta festa do Divino Espírito Santo, nós fôssemos inundados de santa alegria. Aliás, a alegria é um dos frutos do Espírito Santo. Que nosso coração fosse preenchido de coragem para anunciar o Evangelho. Que nossa vida fosse entusiasmo pelas coisas de Deus. Mas o que é uma novena? Por que nós celebramos uma novena? Em primeiro lugar, a novena é tempo de ouvir. Ouvir a Deus. Serão 9 noites. Serão 9 noites onde cada um de nós vai ouvir um sacerdote, vai ouvir um trecho do Evangelho, onde cada um de nós vai deixar a palavra de Deus ressoar
no mais profundo do nosso ser. Nós precisaríamos nos dar conta que durante o nosso dia nós ouvimos tantas pessoas, nós ouvimos a TV, nós escutamos o rádio, nós escutamos tantas pessoas. O tempo da novena é tempo de silenciar para o mundo, para ouvir só a Deus, para ouvir só o Senhor. É um tempo de retiro espiritual, onde nós iremos, sim, nos afastar das nossas rotinas diárias para nos colocarmos à escuta do Senhor. Talvez a melhor maneira de nós compreendermos o que é a novena é nós voltarmos àquela passagem do Evangelho, quando Jesus vai à casa de Lázaro, Marta e Maria. E Maria se coloca aos pés de Jesus para escutar o Senhor. E Marta reclama. Marta diz: Senhor, não te importa que minha irmã fique aí te ouvindo e eu fique aqui com todo o trabalho? E Jesus, cheio de amor, mas cheio de firmeza, diz: Marta, Marta, tu andas inquieta e tu te preocupas por muitas coisas. Uma só coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Talvez o mundo seja um pouco Marta. Talvez o mundo olhe para cada um de nós hoje que estamos iniciando e dirá: mas vocês não se dão conta de que é necessário cuidar da família, é necessário cuidar da casa, é necessário fazer 1000 afazeres humanos, e vocês estão aí aos pés de Jesus? E nós queremos ouvir no nosso coração Jesus dizendo: tu escolheste a melhor parte, e esta não te será tirada. Tu escolheste escutar-me, tu escolheste estar aos meus pés, e por isso não te será tirado, mas te será concedido um tempo de escuta. Amados irmãos, novena, tempo de escutar a Deus, o que o Senhor irá nos dizer. Mas é necessário ter uma atitude de profunda confiança, escutar a Deus o que Ele quer nos dizer, não o que nós queremos ouvir dEle. É necessário se desarmar, é necessário não criar expectativas. Vive bem uma novena quem se deixa surpreender pelo Senhor, quem se deixa tocar por uma palavra que não esperava, quem se deixa renovar na fé. Tempo de escuta. Mas a novena não é só tempo de escuta, é tempo de falar. Tempo de ouvir a Deus, mas tempo de falar. Falar com quem? Falar com Deus. Cada oração, cada frase que nós dizemos a Deus, cada palavra que o nosso coração vai exprimir ao Senhor nesta noite e nas outras noites subsequentes, é uma conversa com o Senhor. O que Jesus espera de cada um de nós é que nós sim o escutemos, mas que nós também falemos com Ele. Amados irmãos, o Espírito Santo foi derramado no nosso coração para que nós pudéssemos falar com Deus, para que nós pudéssemos dizer: Abá, ó Pai, como diz as Sagradas Escrituras. Não nos basta ouvir, é necessário falar com o Senhor. É necessário falar com alegria, é necessário falar com confiança, é necessário falar com simplicidade. Novena é tempo de falar com Deus. Mas o que é então a novena? É tempo de ouvir, é tempo de falar. É tempo de conversa. Conversa com o céu, conversa com o divino, conversa com a eternidade, conversa com a Santíssima Trindade, que está em nós, que nos escuta, que nos fala,
mas também espera de cada um de nós uma resposta. Tempo de ouvir, tempo de responder, tempo de falar com o Senhor. Feita essa introdução, amados irmãos, nós poderíamos colocar ainda uma terceira característica da novena. Tempo de ouvir, tempo de escutar, tempo de falar, tempo de responder, mas também tempo de pedir. Uma das características mais bonitas da Igreja Católica é que nós temos à nossa disposição tantas novenas, tantas maneiras de rezar, que nos fazem pedir a Deus, que nos colocam numa atitude de humildade diante de Deus, com as mãos estendidas, esperando que Ele derrame sobre nós graças, bênçãos, dons. Novena do Espírito Santo é tempo, sobretudo, de pedir os dons do Espírito Santo, que nós já temos desde o batismo, que nós fomos confirmados na crisma, que em cada Eucaristia, novamente, reaviva em nosso coração a presença dos dons do Espírito Santo. Mas nesse tempo de novena, nós poderíamos escutar São Paulo, que diz a Timóteo: reaviva o dom de Deus que está em ti. A partir de amanhã nós vamos começar a meditar sobre cada um dos dons do Espírito Santo. Mas que não seja somente uma meditação intelectual, que seja sobretudo uma súplica. Que cada noite, de fato, nós supliquemos os dons do Espírito Santo, para que sejam derramados abundantemente no nosso coração e através de nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Reaviva o dom de Deus que está em ti. E nós escutamos no Evangelho os discípulos ficarem um pouco confusos. Jesus que está no discurso de despedida, e Jesus diz: olha, mais um tempo vocês não vão me ver, mais um tempo ainda e vocês vão me ver de novo, e os discípulos ficam sem entender. E Jesus, na verdade, está falando da sua morte. Mais um tempo e vocês não me verão. 3 dias que o Senhor passou na sepultura. E por isso Jesus diz: e mais um tempo ainda, vocês me verão de novo. 3 dias depois, Jesus ressuscitou e permanece no meio de nós. E por isso Jesus diz: vós chorareis, mas o mundo se alegrará. Com a morte de Cristo, quem era de Cristo chorou. O mundo por um momento pensou ter vencido, o inferno por um momento pensou ter vencido o céu, o mal por um instante caiu na ilusão pensando que tinha destruído o bem. A morte por um momento se alegrou porque pensara que havia triunfado sobre a vida. Mas Jesus diz: vós ficareis tristes, mas a vossa alegria, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A tristeza da morte cede lugar à alegria do domingo da ressurreição. A morte que pensou que havia vencido a vida foi, na verdade, por ela destruída. A morte foi destruída pela vida de Jesus. E nessa vida nós vivemos, nos movemos e existimos, como disse ontem São Paulo no seu Evangelho, na sua carta. Então, amados irmãos, queridas irmãs, hoje nós devemos estar alegres porque estamos iniciando um tempo especial, tempo de preparação para Pentecostes. Devemos nos alegrar pela ressurreição do Senhor. Mas temos ainda tantos outros motivos de alegria. Temos os 35 anos da fundação da comunidade católica missionária Elohim, uma comunidade que, através da transformação pela cruz, pela ressurreição de Jesus, transforma corações, corações transformam famílias, famílias transformam sociedade e assim transformamos o mundo. Cada um dos membros consagrados, cada um dos vocacionados
Cada uma das pessoas que se aproxima do carisma da Elohim é alguém tocado pela ressurreição de Jesus para transformar o mundo. Rezemos pelo fundador da comunidade Elohim, Júlio César, de modo especial pela sua mãe que está enferma. Mas rezemos por cada um dos membros da comunidade Elohim, para que sua fidelidade, sua entrega transformem vidas e atraiam outros para o caminho de Cristo. A Ele pertence a glória e o poder pelos séculos infinitos. Amém. Fiquemos de pé e cantemos.